Avaliar a nossa língua pela visão da medicina tradicional chinesa fala muito sobre como está de fato a nossa saúde no geral. Você que está assistindo esse vídeo, que acompanha o meu trabalho, você já analisou sua língua? Quando você vai escovar os dentes, escovar a língua, você observa se sua língua está de fato saudável? Aí você pode perguntar assim, mas o que é uma língua saudável? Uma língua saudável, ela precisa ter uma coloração avermelhada, mas não forte demais, e nem sem cor, aquela língua pálida, branca, cheia de fissuras, de rachadura. Então a gente precisa aprender a olhar não só para a nossa língua, mas para o nosso corpo inteiro. Nosso corpo fala, ele mostra sinais, ele mostra sintomas de desequilíbrio, um pedido de socorro. Então hoje, nesse vídeo falando sobre a língua, eu quero mostrar para vocês, de uns anos para cá eu comecei a estudar mais sobre a medicina chinesa. No iniciozinho, ainda tem muito ainda para eu evoluir nessa linda ciência da medicina chinesa. E uma das ferramentas que nós utilizamos para avaliar o paciente é avaliar a língua. E é incrível como a gente consegue entender melhor o corpo do nosso paciente através desse órgão que muitas vezes os próprios profissionais acabam não analisando, não avaliando, e até nós mesmos passamos a vida inteira sem avaliar, sem conhecer a nossa língua. E no geral, quando eu vou atender meu paciente, que eu peço para ver a língua, ou agora consulta online, eu peço para eles mandarem a foto da língua, eles ficam constrangidos, com vergonha de estar mostrando a língua. E sempre questionam assim, o que tem a ver uma nutricionista querendo ver a minha língua? Eu vou nos médicos, anos e anos de tratamento, nunca nenhum médico pediu para ver minha língua. E aí eu começo a explicar, mostrar que isso de fato é ciência. Então, ou seja, para a medicina chinesa, cada ponto da nossa língua está interligado biofisicamente, ou seja, energeticamente, a um órgão do nosso corpo. E assim, a gente consegue entender se o nosso corpo está em sinergia, em equilíbrio, ou se está começando a haver um desequilíbrio, ou seja, se essa orquestra não está tão afinada assim. Então, a gente tem técnicas para avaliar o formato. Então, o formato da língua não pode ser nem grande demais, nem pequeno demais. Tem pessoas que têm a língua tão grande, tão larga, inchada, que quase não cabe na boca. E isso acontece. Na prática clínica, a gente pega casos assim. Então, eu preciso identificar o que é que está acontecendo com aquele paciente. A língua muito pequena, ou a língua sem coloração, aquela língua branca, apática. Eu preciso entender o que é que está acontecendo com esse paciente. Língua cheia de fissuras, aqueles cortes, língua com muitos pontinhos vermelhinhos. Então, aonde tiver aquele pontinho vermelhinho, estando em cima de tal órgão, eu tenho que entender que aquele órgão está com um desequilíbrio energético. Então, por exemplo, se essas pontinhas vermelhas estão em cima do local onde está interligado ao coração, ou está interligado ao baço, ao pâncreas. Então, através do mapa, da avaliação da língua pela visão da medicina tradicional chinesa, a gente consegue identificar. É como se fosse mapeado, né, os pontos da nossa língua. Assim como o nosso corpo inteiro tem um mapa pela visão da medicina tradicional chinesa interligado a um órgão. Eu acho que vocês já devem ter visto aquele mapa dos pés, que faz a massagem, né, a reflexologia, as nossas mãos, a nossa orelha, da mesma forma a nossa língua. Então, é bem interessante que quando eu vou avaliar o paciente, existe uma coincidência muito grande dos sinais e sintomas, das queixas dos pacientes, quando eu avalio a língua. Então, por exemplo, como meu público maior é mulher, então é muito comum eu receber a queixa de candidíase nessas mulheres. E quando eu vou avaliar a língua esbranquiçada, com aquela saburra grossa, geralmente língua mais inchada. Isso para a medicina chinesa mostra o quê? Friagem, umidade naquele corpo. A gente chama de fleuma. Um corpo que está frio, com umidade, você pode passar o tratamento que for, suplementos caros, que na maior parte das vezes esse paciente não vai evoluir. Então a gente precisa entender toda a sinergia desse organismo para conseguir de fato potencializar o resultado desse paciente. Então, por exemplo, eu vou contar um outro ponto de vista sobre essa questão da língua. Quando eu pego esse paciente com a língua mais inchada, com aquelas marcas de dente na lateral, como eu disse, pode mostrar essa umidade, essa friagem no corpo.
Se esse paciente estiver com sobrepeso, retenção de líquido e está tentando emagrecer, e eu passar para ele apenas salada e proteína, esse paciente pode até emagrecer, mas na maior parte das vezes ele vai voltar com aquele peso e pode estagnar e não perder mais. Por que isso acontece? Porque por essa visão que nós temos, aquele corpo, ele possivelmente até ganhou peso, estacionou o emagrecimento por conta da friagem. O corpo está úmido e está atrapalhando esse emagrecimento justamente por essa friagem, essa umidade nesse organismo. Então, se eu passo para esse paciente essa alimentação fria, então salada de proteína, shake, que mais? Um shake com whey protein, tudo muito gelado, possivelmente esse paciente vai estagnar. Se eu aqueço esse corpo, se eu promovo o equilíbrio dessa temperatura, no geral a gente consegue potencializar o resultado desse paciente, que a gente está indo direto na raiz do problema. A gente não está ali camuflando, tentando acertar, a gente está indo no ponto. E isso é bem curioso, que teve, muitas vezes eu fazendo curso, a gente ouviu vários casos clínicos justamente disso. Pessoas que estavam há muito tempo comendo só salada e proteína, alimento frio, e quando passou pela análise da medicina chinesa, detectou que aquele corpo precisava ser aquecido. E aí por isso que a gente fala tanto aí dos termogênicos, não é? Gengibre, canela, que a gente consegue melhorar essa temperatura corporal daquele paciente com esse tipo de alimentação. É mais ou menos assim. Então, ou seja, quando eu avalio a língua do paciente, eu consigo identificar a presença desses fungos, da umidade, se esse paciente tem uma tendência maior à pressão alta, se o corpo dele está com essa tendência maior de calor. Isso pode estar associado a uma insônia, por exemplo, a uma sudorese noturna, a uma agitação mental. Uma pessoa que está tentando estudar para concurso e se queixa de muita falta de concentração, inchaço nas pernas ao final do dia. Quando eu vou avaliar a língua, geralmente é batata, tem ali um desequilíbrio de baço e pâncreas. Então é bem gostoso quando a gente começa a entender mais sobre isso e a gente relata para o paciente. Por exemplo, antes de atender o paciente, geralmente eu já peço para ver a língua. Agora com as consultas online, ele já manda a foto para mim. E aí eu já procuro saber, você tem gastrite, refluxo? Sim, como que a senhora sabe, doutora Mônica? Pela avaliação da língua. E curioso, eu tenho que contar esse caso para vocês. Essa semana atendi um jovenzinho de 17 anos, que na anamnese, aí esse rapazinho, ele não me mandou a foto da língua antes. Eu não ia pedir para ele pela idade, né? Achei que não seria necessário. Aí pela análise, né, os sinais e sintomas, ele não tinha nada de sinais e sintomas. E o objetivo dele comigo na consulta é ganhar peso. Ele está muito magro. Ele vai contra aí quase todo mundo, né? Todo mundo querendo emagrecer, ele querendo ganhar peso. E aí eu pensei assim, não vou pedir a foto da língua não. Parece que tá tudo bem, os exames bioquímicos, tudo bem. Mas aí no final eu mudei de ideia e pedi. Aí no outro dia ele me mandou a foto. Quando eu fui avaliar a língua, eu fiquei assim, caramba, eu preciso realmente pedir a foto da língua para todos, criança, jovem, adulto, idoso. Porque mostrou muito desequilíbrio a nível da saúde gástrica. Então, ou seja, o que é que está acontecendo com esse jovem? A alteração biofísica. A biofísica, ela antecede a bioquímica. E o que significa isso? Por exemplo, quando você pega um exame de sangue, ali é bioquímica. Para esse exame alterar, leva anos de alimentação errada, anos de estilo de vida errado. Então, a biofísica, ela começa a ser alterada muito antes. É por isso que eu sempre falo com o meu paciente, imagine você, daqui 10 anos, como que você vai estar? Como que vai estar a sua saúde? Tudo que você mudar agora vai refletir daqui 10, 15, 20 anos. Então, é justamente o que está acontecendo com esse jovem que mexeu tanto comigo essa semana, que me fez de fato refletir. Como vale a pena a gente investir na nossa saúde? Então, ou seja, esse jovem com essa língua alterada, com fissura, inchada, lateral já começando a marcar o dente, sem sinais e sintomas. Então, ou seja, está começando a alterar a biofísica, a energia entre esses órgãos e possivelmente, se a gente não melhorar a qualidade de vida dele, daqui uns 10 anos, ele já vai ter alteração bioquímica. Ou seja, possivelmente ele já vai ter alteração nos exames e a nível físico, já sentindo as alterações, os sinais e sintomas. Eu também peguei um outro quadro clínico que mexeu comigo, uma jovem.
eu acho que uns 19, 20 anos, com candidíase e com um problema digestivo. E aí, quando eu fui avaliar a língua dela, estava com muita fissura. Aquela jovem linda, e que quando você vai ver a língua, você vê que nem combina com ela, muita fissura. E aí eu perguntei para ela assim, fulana de tal, você já observou como está a sua língua? Com tanta rachadura, tanta fissura? Ela falou assim, doutora Mônica, eu sempre observei isso, tem muitos anos que eu vejo que minha língua está assim. Eu já perguntei a vários profissionais e ninguém fala nada, né? Todo mundo fala que é normal. Normal nada, gente. Aquela língua estava mostrando que o corpo dela está pedindo socorro há muito tempo. Então, ou seja, chegou a um ponto de uma candidíase recorrente, chegou ao ponto de refluxo, problemas gástricos. Então, a gente usa como parâmetro essa língua para ver a evolução desse paciente. Se de fato esse paciente está tendo resultado comigo, com tudo que eu estou orientando. E essa paciente foi fantástico, que ela começou a observar a própria língua. E ela mandando foto para mim, toda feliz. Nossa, doutora Mônica, como está melhorando a minha língua. Então isso é fantástico, gente. Eu espero ter aguçado em vocês a curiosidade e a vontade de aprender mais sobre você que está assistindo esse vídeo. A gente tem que querer aprender a se cuidar, a olhar para a gente mesmo, porque como eu disse, o nosso corpo grita por socorro, querendo ajuste. E esse ajuste vem com o nosso estilo de vida. Então a língua fala muito. Quando você acordar, olhe para sua língua, em jejum mesmo. Veja se ela está com a coloração bonita. Veja se está tendo alguma fissura, se tem pontinhos vermelhos, se está com a marca de dentes na lateral, se ela está inchada, com saburra branca. Se tiver alteração, busque ajuda de profissionais que entendam desse assunto. E hoje na internet, no YouTube, tem tantos vídeos explicando sobre isso. É tão fantástico, hoje em dia a gente tem muita informação de graça. Então a gente começa a aprender a interpretar. Claro que vocês não vão se aprofundar no assunto, mas vocês vão entender de certa forma mais ou menos o que está acontecendo e que precisa haver essa mudança do estilo de vida. Então eu deixo aí para vocês essa atividade de casa, para amanhã, de manhã em jejum, vocês avaliarem a língua, porque é o melhor momento. Acordou, olha, coloração e tire foto. Se tiver com todos os sinais e sintomas que eu disse, tira foto, anota ou salva aí no computador e coloque como meta. Eu vou melhorar minha alimentação, meu sono, atividade física e vou acompanhar a evolução da minha língua. E depois me fala aqui embaixo se funcionou, como que tá a língua de vocês. Tá, gente? Eu espero ter colaborado com essa informação que eu acho tão fantástica, tão necessário a gente saber se conhecer. Grande beijo para vocês.